Vamos avançar um pouco mais, meus irmãos. Então nós vimos ontem a natureza nossa. Nós temos uma necessidade de pertencimento, de aceitação, e isso vem pelas duas pernas, a perna do relacionamento e do trabalho. Temos que ter equilíbrio entre essas duas pernas. Então todo ser humano vai ter isso. Então, por exemplo, quando você cobra nota do seu filho, você está cobrando o quê? Aceitação pelo trabalho. Está entendendo? Então nós precisamos esperar uma nota adequada, mas não temos que cobrar essa nota, né? Então vimos que o pecado afetou isso em nós, em todos nós. Vimos também que o ser humano tem um funcionamento dentro dele, um espírito, uma alma e um corpo. O corpo serve como antena para a alma. Os 5 sentidos jogam informação para dentro da alma da gente. E a alma é o pensamento, a emoção e a vontade. Decidimos fazer as coisas baseado no que pensamos e no que sentimos. Por isso que Deus não se preocupa com a conduta num primeiro momento. Deus se preocupa em renovar o entendimento. Porque se o entendimento é renovado, a conduta fica ajustada. Vocês estão me entendendo? Nós, no nosso desespero, queremos a todo custo ajustar a conduta dos nossos. E não é assim que Deus faz. E vimos também que todos nós fugimos. Em escala maior, em escala menor, todos nós fugimos, né? E é tão interessante quando você estuda a fuga diante de Deus, é interessante porque depois de Adão, qual é o outro personagem bíblico que fugiu? Jonas, certo? É o outro personagem bíblico que foge. E ele foge para Tarsis. Aliás, ele desce para Jope. Jope no hebraico significa beleza. Para onde que nós fugimos? Para um lugar bonito. Vocês estão entendendo? A fantasia é algo terrível. Quantos aqui, não levanta a mão não, já mataram alguém na cabeça? A fantasia é algo terrível, porque depois que você mata, está tudo em ordem, né? Parece que tudo entra no devido lugar, né? Então é uma beleza. E aí ele compra uma passagem para Tarsis. Sabe o que significa Tarsis no hebraico? Um paraíso encantado, porém distante. Assim é aquele negócio que não dá certo, assim é aquela amante, assim é aquela compra que você tinha certeza que você ia ser feliz da vida com ela, assim é aquele tratamento médico que você achou que você ia ser diferente depois dele, um tratamento estético, assim é isso daí. É uma beleza e um paraíso distante. Um paraíso encantado, porém distante. Jonas nunca chegou. Se fugirmos, acabamos na barriga do grande peixe. Somos vomitados por ele, porque nem o grande peixe vai dar conta de nós. Porque por ordem do Senhor, ele vai vomitar a gente, né? Então o caminho não é a fuga. Vimos isso na nossa natureza, que nós temos então essas características nossas, essas 3 características, pertencimento, funcionamento da alma e fuga, e vimos hoje de manhã que nós somos como ovelhas, e nós precisamos saber lidar conosco, e como pastores na função, saber lidar com aqueles que estão perto de nós. Vimos isso. Aí eu vou avançar um pouquinho mais com os irmãos. Eu quero falar agora sobre o quê? Eu quero falar sobre a questão da graça. Porque a primeira expressão de amor na Bíblia, o amor de Deus, é a graça. Por isso que o salmista diz com muita exatidão: a tua graça é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Então eu quero trabalhar com os irmãos um pouco o que é essa questão da graça dentro de casa. Mas deixa eu orar
e fazer algumas perguntas para os irmãos antes de nós começarmos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, precisamos do Senhor para recebermos a direção Tua. Por isso, nos esclarece e nos dirige. Toma-nos nesse tema que expressa tanto o Teu caráter e ajuda-nos a compreendê-lo e vivê-lo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quem tem aqui o pecado da braveza? Levanta a mão. Levanta alto. Quem tem aqui o pecado da irritação? Levanta a mão. Certo. Quem aqui é muito rígido, muito perfeccionista? Levanta a mão. Certo. Tem alguns que, se quiser deixar a mão abaixada, pode, viu? Porque até agora não abaixaram, né? Essas pessoas, braveza, irritação, rigidez, agitação. Quem é agitado, levanta a mão. Seja por fora, seja por dentro. Essas pessoas vão ter mais dificuldade com a questão da graça. Porque esses são pecados que impedem a expressão da graça de Deus em nós. Certo? Qual é a grande necessidade do ser humano? Antes de relacionamento, a aceitação. Como o ser humano foi criado para pertencer, a grande necessidade dele é qual? A aceitação. A graça de Deus é a maneira que Deus encontrou para suprir a principal necessidade que Ele criou em nós. Como fomos criados para pertencer a Ele, a graça dele em nós viria com naturalidade. Os irmãos entendem? Com a entrada do pecado, houve essa distorção. E aí então o Senhor manifesta, agora de um jeito mais claro, a graça dele ao ser humano. Meus queridos, é a primeira atitude que Deus tem para suprir aquilo que foi colocado como necessidade dentro de nós. Está fazendo sentido para os irmãos? Só que vamos entender o que é graça. A palavra graça literalmente significa aceitação. Então, o irmão é japonês, é africano, é brasileiro, é indiano, é asiático. O que a gente tem? Aceitação. É homem, é mulher, o que a gente tem? Aceitação. Tem esse pecado, aquele pecado, o que a gente tem? A aceitação. É rouba, não rouba, é traidor, não é traidor, não importa o que for, o que a gente tem? A aceitação. Porque essa é a palavra que expressa a natureza de Deus. Quando somos graciosos, somos críticos? Como quase todos os irmãos levantaram a mão sobre crítica, o que eu vou entender? Que graça talvez seja uma atitude que falte. Então o estudo se torna extremamente importante. Porque quando somos graciosos, então não existe essa reação crítica dentro de nós. Porque nós temos a aceitação. Nós tratamos os pecados que precisam ser tratados. Mas a gente trata os pecados que a gente tem que tratar. Os dos outros que a gente não tem, nós não entramos. Porque não é um papel nosso. Certo? Então a graça, digamos assim, é a atitude que Deus tem que revela como que a gente precisa ir em direção ao ser humano. Vocês estão me entendendo? Certo? A palavra, a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz assim: eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O que significa a palavra graça? Graça significa aceitação. Nós fomos ensinados que graça significa um favor imerecido. Quantos têm essa compreensão aqui? Só que essa compreensão ela é inadequada. Ela não reflete exatamente a palavra, porque a palavra graça significa, ela tem 4 sentidos: favor, aceitação, elegância e charme. Eu já vou estudar esses 2 sentidos. Mas a palavra favor, então, significa o seguinte: é um favor imerecido. Então eu vou até o irmão e faço pelo irmão o que o irmão precisa. Vocês estão me entendendo? Então, o irmão merece ou não merece, eu vou lá e faço para ele. Mas, uma vez conversando com o Paulo Bornelli ajudou eu a melhorar o entendimento. Porque ele falou para mim a seguinte frase, ele disse assim: César, graça é um favor, não onde não há mérito. Graça é um favor, como nós fomos ensinados, onde há demérito. Então, ou seja, eu não fiz nada para merecer, mas não é exatamente isso. Graça é um favor onde nós fizemos coisas contra. Então, aí apareceu na minha mente um exemplo. Então, você estaciona o carro e vem um mendigo pedindo, um flanelinha pedindo para cuidar do carro. Você sabe que ele não vai cuidar. Ele veio correndo 1 quadra. Você sabe que ele não vai cuidar, mas você vira para ele e diz: tá bom, eu vou te dar alguma coisa na hora que eu chegar aqui. Quando você volta, ele vem correr na mesma quadra, você sabe que ele não correu, que ele não cuidou, e aí você pega R$1 e dá para ele, certo? Isso seria a definição de graça, é um favor onde a pessoa não mereceu, um favor onde não há mérito. Mas entendam o seguinte: eu estaciono o carro, o mês flanelinha vem. O mês flanelinha vem correndo, vem até mim. Aí eu digo para ele: não, se você cuidar, eu te dou. Mas o flanelinha vira e risca o meu carro todinho. Aí eu volto, o carro está riscado, eu sei pela câmera que foi ele que fez, e ainda assim eu pego e dou R$1 para ele. Muda o sentido? O que Deus faz? Mesmo quando as pessoas agem contra, Ele ainda tem plena aceitação. Minha esposa me convida para uma conversa difícil, eu reajo mal com ela. O que é isso? Falta do quê? De graça. Ela me ofende. O que é isso? E eu fico ferido e não consigo conduzir do mesmo jeito. É falta de graça. Meus queridos, a graça precisa permear a vida familiar. Nós vamos ter plena aceitação pelas pessoas, por quem elas são, porém nós vamos trabalhar para que elas sejam semelhantes ao Senhor. Então não é aquela aceitação com acomodação. Do jeito que a Fátima for, eu tenho que aceitar ela, porque isso é graça. Não. Eu vou aceitar, eu vou acolher a Fátima, e dentro daquilo que me for possível, eu vou trabalhar a Fátima para que ela seja semelhante a Jesus. Está fazendo sentido, irmãos? Então essa é a natureza da graça. Então presta atenção. Relacionamento é vínculo. Se você não vincular de um jeito adequado, você não consegue fazer o depósito dentro da pessoa. O vínculo é o que vai estabelecer o depósito que vai ser feito dentro da pessoa. Por isso, meus irmãos, Jesus atraía. Porque quando a pessoa é atraída, ela pôs os olhos em você. Ela está pronta para receber aquilo que você for falar. Enquanto o filho conversa com você assim,
Ele não está pronto para te ouvir. Porque você não ganhou nem o básico dele. Filho precisa ter esse acolhimento. Vocês estão me entendendo? Ele precisa receber desse acolhimento. Assim é que deve ser. Então, à medida que a gente acolhe, a gente pode derramar aquilo que nós temos dentro da pessoa. O nome desse acolhimento? Graça. Agora, olha que interessante. Estudando, gente, eu estava dentro de um avião, estudando essa palavra, eu virei para Leci ainda estava viva, eu falei, Leci, olha esse sentido aqui. O sentido de graça significa charme, elegância. Gente, o que isso tem a ver com Deus? Você já imaginou que Deus é charmoso? Que Deus é elegante? Agora presta atenção, o que você faz com uma pessoa charmosa? Você põe reparo? As irmãs vão entender bem aqui. Se entrar uma irmã aqui, elegante, bem vestida, o que a mulherada vai fazer? Vai pôr reparo. Você está entendendo? Mulher sofre muito com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a elegância, o charme, é uma coisa que atrai. Aquela pessoa leve, gostosa de relacionamento, tranquila, que sabe ouvir no tempo certo, falar no tempo certo. Eu não estou falando de boa educação não, meus irmãos. Boa educação não santifica, mas graça santifica. Então essa atitude que havia no nosso Senhor, que era constante no nosso Senhor, é uma coisa simplesmente maravilhosa de ver que existe em Deus Pai. Deus Pai é elegante, é charmoso, Ele tem favor e Ele tem plena aceitação por nós. Está fazendo sentido? Com essa atitude, nós vamos nos relacionar. Por que não cabe a rigidez? Querido, senta direito, fala direito, segura o garfo direito, come direito, porque isso não é gracioso. Isso é cansativo. Vocês estão me entendendo? E se ele tiver um problema na musculatura fina que vai levar meses para corrigir? Você vai bronquear por meses? Você pode até ensinar, mas e se houver alguma dificuldade nele? Você vai perder a graça? Você vai disciplinar com vara uma coisa desse tipo? Oh, meus queridos, essa atitude de leveza, de graça, de não rigidez, de não braveza, de não irritação, ela expressa a natureza de Deus dentro de nós e nos torna então atrativos. Não precisam abrir. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí até mim. Amor é por atração e a graça é o instrumento pela qual as pessoas põem reparo em nós. Eles colocam o olho em nós. Lembra que a ovelha segue o pastor? O pastor tem que ser elegante, tem que ser charmoso. Eu estou tirando o conceito secular dessa palavra. Eu não estou falando de uma vestimenta, de um jeito de andar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da leveza da alma, do bom trato, da palavra gentil, da palavra cuidadosa, do respeito ao idoso, ao jovem. Eu estou falando desse tipo de atitude. Esse tipo de atitude faz com que as pessoas andem na frente e o rebanho siga atrás. Os irmãos estão entendendo? Não dá para ter vida familiar sem ter essa atitude da graça. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus é conhecido pela graça. Eu e o Romeu conversamos algumas vezes. Do meu ponto de vista, eu dizia: Romeu, eu acho que a graça vem primeiro para o amor vir depois.
Aí ele falou: César, eu acho que não. Ele tinha uma convicção: César, a graça tem que ser a expressão do amor. O Romeu estava certo e eu não. A graça é a primeira grande expressão do amor que Deus tem por nós e que nós temos que ter uns pelos outros. Os irmãos estão entendendo? Então, no Velho Testamento, graça significa isso: favor, charme, elegância, aceitação. No Novo Testamento, o que graça significa? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Quem aqui é dócil? Levanta a mão. Tem aí alguns poucos que levantaram. Charme, amabilidade, graça no discurso, boa vontade. Então, quando um homem vê que a mulher está estendendo a roupa e fazendo a comida ao mesmo tempo, porque mulher faz isso, ela consegue. O que o homem faz? Querida, deixa que eu estenda a roupa para você. Esta boa vontade, no Novo Testamento é traduzido por quê? Graça. Boa vontade, amável, bondade, favor, gratidão, recompensa, prêmio. Depois, se algum irmão quiser aí, pega e faz um xerox aqui e passa para os outros irmãos, se vocês quiserem, ou uma foto, né? Hoje não tem mais xerox, desculpem. Prova de que eu não gasto tempo. Faz uma foto e distribui aí para quem precisar. Então, este é o sentido que tem que permear a nossa casa. Então eu quero fazer um passeio pelas Escrituras, onde essa palavra é usada. Os irmãos vão lembrar que existe a lei da primeira menção. Então, quando uma palavra é usada pela primeira vez, esse sentido fica mantido ao longo de todas as Escrituras. Deus tomou a decisão de destruir a terra. No capítulo 6. Vou desfazer o que eu fiz, vou começar tudo de novo. Porém, o que aconteceu? Um homem encontrou favor, charme, elegância, aceitação da parte de Deus. E Deus, à medida que trabalhou esse homem na graça, esse homem salvou a si e a toda a sua casa. 8 pessoas. Lembra que Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias ele usou para criar, no 7º ele descansou. Então 8 é o número que vem depois de 7. 8 na Bíblia significa reinício. Então por que 8 pessoas foram salvas? Porque Deus está usando o símbolo de que eu vou reiniciar uma nova era, agora com a minha graça derramada sobre o ser humano. Então Deus vem com o favor dele e derrama sobre esse homem e essa casa desse favor dele. Então o que me chama a atenção? A primeira coisa é que esse favor foi derramado para um homem, num contexto familiar. Então, meus irmãos, de todos nós aqui, quem tem que ser os primeiros a desenvolver a graça? Os homens. A ter charme, a ter favor, a ter elegância, a ter aceitação, a ter boa vontade, a ser amável, a ter graça no discurso, a ter amabilidade, a ter doçura. À medida que Deus vem sobre nós, nós vamos nos tornando assim. Está fazendo sentido? E essa atitude de um homem faz o quê? Salva a si e a toda a sua casa. Gente, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Certo?
Olha a segunda vez que a palavra é usada. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter se achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. A segunda vez que aparece a palavra graça, e a palavra graça aparece onde? Deuteronômio 24, 1. A palavra graça aparece onde? Na palavra agradável. A palavra agradável é o mesmo original para graça, só que é traduzida por agradável. Então, quando um homem não tem uma atitude agradável, o que vai dar? Vai dar em separação. Então, se eu juntar a primeira expressão e a segunda, eu vou entendendo o seguinte: que o homem, quando não tem uma atitude favorável, porque aqui está falando para o homem, se ela não lhe for agradável, ele não tem por ela, não importa a conduta dela, ele não tem por ela coisa agradável. Obrigado, irmão. Ele não tem essa atitude agradável. Então, o que ocorre? Dá em separação, porque ele vai lavrar carta de divórcio. Eu deveria parar aqui, não vou fazer, vocês não vão levantar a mão, mas eu deveria perguntar quem já teve pensamento de separação. Naquele pensamento faltou o quê? Graça. Uma vez eu tive no encontro de mulheres, tinha umas 500 mulheres. E aí uma psicóloga, estava eu e uma psicóloga partilhando. Então a irmã virou e falou assim: irmãs, quem aqui já teve pensamento de separação? Uma meia dúzia levantou a mão. Aí ela virou e perguntou assim: quem aqui já teve pensamento de suicídio? A mulherada toda. Pensamento de viuvez? A mulherada toda levantou a mão. Então lá no Paraná, a mulherada não resolve separando, resolve enviuvando. Resolve aqui na mente, com pensamento desse tipo. Você está entendendo? Então, quando não temos uma atitude graciosa, temos então, meus queridos, uma atitude de separação. E homem, deixa eu te dizer uma coisa: se tua mulher falar de separação, tem um peso. Mas se você falar, tem 10 pesos. Porque homem dá estabilidade. Homem tem que ser gentil, tem que ser esperançoso, tem que ter firmeza. Vocês estão me entendendo? Não, querido. Deus vai achar um jeito. Deus vai achar um jeito. Deus vai achar um jeito. Tinha ocasiões que eu e a Alice não conseguimos resolver um problema e o Senhor me deu uma estratégia. A Bíblia diz assim: está entre vós alegre, cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Lê, vamos pôr o joelho no chão. Vamos pôr porque é a ordem dele. Vamos buscar, ele vai abrir um caminho. E ele abriu um caminho, sempre abriu um caminho. Na 1:2 diz que Deus tem um caminho na tormenta. 1:2 diz que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem um caminho, não importa qual situação, basta nós ficarmos quietos e ouvirmos a voz de Deus. Então, homem não pode desesperar, homem tem que ser porto seguro dentro de uma casa. Se ele perder a atitude da graça, a casa toda vai desesperar. Meus irmãos, assim é. Certo? Onde mais eu tenho a palavra graça? Em Ruth. Abram no livro de Ruth. Juízes, Ruth. Capítulo 2, versículo 2. Vamos lembrar, ela era uma viúva, ela era moabita, uma estrangeira. Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo
e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Eu aprendi esse texto aqui de uma forma indireta. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. O meu pai tinha uma parte da terra dele que ele plantava. E o meu pai era um homem muito humano, ele passou muita necessidade. Então ele dizia o seguinte: filho, a Bíblia ensina que o que cai no chão não é para colher. Ele me falou desse jeito. E não é para colher a beirada do campo. E eu aprendi que o que cai no chão é para os pobres. Então a Bíblia tem na lei mosaica uma ordem de que o que cair no chão não é para ser colhido, é para os pobres, para favorecer aos pobres, é um favor, e o que existe na beira do campo não é para ser colhido, é para os pobres pegarem. Na nossa região tem milho. O que eles fazem? As pessoas têm necessidade, encostam o carro e na beira pegam o quê? Pegam muito milho. Isso não é para ser proibido, né? Então Ruth vive essa realidade. Boaz tipifica Cristo e Ruth tipifica a minha vida e a sua. E ela sai ao campo e aí entra no campo de Boaz e ela vai colhendo. E ela não vai sendo impedida de colher. Ela era estrangeira. Ela não tinha direito nenhum a nada desse tipo de coisa. Ela não tinha. E o que o Senhor fez? O Senhor disse: vai e pega, porque eu quero te favorecer, eu quero ser aceitável com você. Gente, como que você vai dizer sim para um e não para o outro? A menos que Deus te dê uma ordem. Como é que nós não vamos ser graciosos com todos aqueles que aparecerem até nós? Porque essa é a instrução da palavra. Então, Boaz favoreceu a Ruth. Vejam o versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Vocês estão entendendo? Depois no versículo 13, disse-lhe ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Prestem atenção na evolução do texto. A palavra graça é interpretada pela palavra favoreceu. Então, quando o homem favorece a mulher, quando um homem favorece a mulher, fazendo um favor, o texto bíblico diz que o coração dela é consolado. E aí diz que é falado ao coração dela. Como é que Boaz alcançou o ouvido de Ruth? Pela graça, pelo favor. O que custou para ele? Nada. Mas ele teve o coração dela ganho. Quantas vezes um homem e uma mulher conversam na pia, com ele lavando a louça para ela? Quando o homem favorece a sua mulher de alguma maneira, o coração dela é consolado e depois o ouvido é ganho, porque o texto está dizendo: me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Então olha a evolução. Primeiro temos o favor, depois temos o consolo e por último ganhamos o ouvido. Aplica isso ao teu filho. Você está me entendendo? Aplica isso ao teu filho. A gente é gentil, é terno, é amável, é dócil, tem amabilidade no falar, tem doçura. E aí então a gente consola ele e então nós temos o coração dele completamente ganho. Os irmãos estão entendendo? Isso é feito pela graça. Agora, talvez o versículo mais marcante para mim seja esse, que eu vou ler para os irmãos. Salmo 45.
O Salmo 45 é um salmo messiânico. Ele fala de Jesus como noivo e de nós desposadas com Ele. E ele ensina como nós devemos ser uns com os outros. Então é um salmo de casamento esse salmo. Olha o que diz. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como de habilidoso, é como pena de habilidoso escritor. Então, está falando aqui, vai falar desse noivo com uma língua. Aí diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Graça aparece onde? Em especial, na língua. Falamos demais. Falamos um monte de coisa indevida. Falamos um monte de coisa sem amabilidade e sem a graça do Senhor. Falamos demais. Os irmãos estão entendendo? Mas falamos demais. Nos lábios do nosso Senhor se extravasou a graça. Aí diz assim: por isso, Deus o abençoou para sempre. De que jeito uma casa é abençoada para sempre? À medida que a graça extravasa pela nossa língua. Meus queridos, você tem com os teus filhos um termo carinhoso, que é só dele. Você tem um termo que é só dele. Você tem um gesto que é só dele. É só do teu filho, porque Deus tem com a gente. Você sabia que nós temos um nome que vai ser só nosso e do Pai? Eu acho que se for possível falar, uns vão falar para os outros. Mas talvez não seja possível. Mas você sabia que lá nas 7 igrejas tem uma porção que diz que o Pai vai nos dar uma pedrinha, escrito um nome para nós, que só nós e Ele vamos saber? Sabe o que é isso? Graça. Oh, querida, oh, minha, o amor da minha vida, oh, minha beleza, sei lá. Expressões de cuidado, de carinho com o parceiro, com o filho, um gestozinho que você faz, só seu e do parceiro, só seu e do seu filho. Meus queridos, na língua isso tem que aparecer. Na língua isso precisa aparecer. Deus toca. Jesus tocou o leproso. Enquanto todo mundo tem aversão, Ele foi lá, tocou o leproso. Aquilo podia contaminar ele, mas Ele faz aquilo que é a natureza da graça fazer. Imagina um leproso recebendo um abraço. Imagina quantos anos sem aquilo. O que o Senhor faz? Nos lábios do nosso Senhor se extravasa charme, elegância, favor, aceitação. Oi, minha querida, você precisa de algo? A Bíblia diz que é para nós tratarmos os mais velhos como se fossem mães, pais. Cadê a boa educação do povo? Cadê a boa educação da igreja? É para nós tratarmos os jovens como filhos mais novos. Oh, meus queridos, tem que ser extravasada a nossa boca, essa porção do Senhor. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, no Velho Testamento, aparece dessa maneira. E no Novo Testamento, aparece de que forma? Abram, por favor, em Lucas 1,30, primeira menção. Lucas 1,30. Vamos ler desde o 26. Diz assim:
No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Queridos, os estudiosos acham que Maria tinha entre 15 e 18 anos. Muito jovem, né? Aí o texto diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta expressão, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Queridos, primeira menção: uma mulher constituindo uma casa. Então, a primeira menção do Velho Testamento é para um homem constituindo uma casa. A segunda menção no Novo Testamento é para uma mulher constituindo uma casa. Então a graça é para aparecer onde? Na casa. Porque é mediante a atitude de graça de Deus para nós e de nós para os nossos que a casa é salva. Sem graça não tem jeito. Sem essa atitude favorável, não tem jeito. Nós precisamos dessa atitude favorável. Os irmãos estão entendendo? Veja a segunda e a terceira menção, Lucas capítulo 2, versículo 40. Jesus tem aqui 2 anos de idade. Então está falando dos 2 aos 12 anos dele. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então uma criança de 2 a 12 anos, ele cresce fisicamente, crescia o menino, estatura. Se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, vida emocional, enchendo-se da graça de Deus. Ele foi sendo o quê? Se enchendo da graça de Deus. Então uma criança de 2 a 10 anos, ela vai recebendo a graça. A firmeza da graça, a leveza da graça, a amabilidade da graça, o favor da graça, ela vai recebendo isso. Só que a ordem primeiro é o corpo, depois a emoção e por último o espiritual. Dos 12 aos 30 inverteu a ordem. O versículo 52 vai contar agora de Jesus dos 12 aos 30. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora inverte. Primeiro, depois dos 12 aos 30 é a psique, depois o corpo físico, só que agora na questão da graça há uma diferença. Que Jesus crescia em graça diante de Deus. Então, a partir dos 12 anos, a criança não apenas recebe, mas nós começamos a ensinar ele a transmitir esse mesmo favor aos outros. Filho, ajuda a mamãe aqui. Claro, mamãe. Faz isso daqui com o papai. Claro, papai. A gente vai ensinando eles a derramar para os outros da mesma expressão de graça que nós temos.
Eu acabei esquecendo, a mesma coisa houve em Noé. Porque em Noé diz que ele tinha graça diante de Deus e diante dos homens. Então ele dava o testemunho da graça, ele era um homem adulto, ele dava o testemunho da graça diante das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então a partir dos 12 anos, o filho tem que ter essa atitude. Mas queridos, eu não sei se eu estou certo ou não, eu estou falando da forma mais respeitosa possível. Quantos filhos de irmãos aqui podem não ter graça nenhuma? Podem às vezes até ser mal educados. O adolescente ele tem uma fase em que ele é na dele, sem problema nenhum. Mas meus queridos, quantos adolescentes nossos têm isso? Porque nós somos assim. Nós os pais temos essa mesma atitude. Então a graça precisa ser expressa. Na quarta menção, olha o capítulo 4 de Lucas, versículo 22. Diz assim: Jesus pregando em Nazaré, na terra dele. Então Jesus tem aqui 30 anos de idade. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Novamente, a graça aqui está sendo expressada através de qual órgão? A língua. Porque é pela língua que nós demonstramos a graça e o favor que nós recebemos dentro de nós. Faz sentido, meus irmãos? Meus irmãos, uma casa graciosa é uma casa bendita. Mas uma casa pesada, uma casa legalista, uma casa cheia de ordenanças. Eu fui assim. Eu fui muito rígido. Muito rígido. Pela graça de Deus, o Senhor me ganhou em tempo e gradativamente tem ganho o meu coração nessas verdades a respeito das atitudes dele. Para nós encerrarmos, deixa eu mostrar ainda em Lucas outras expressões da graça. Vejam Lucas 6, capítulo 32, versículo 32, 33 e 34. Diz assim: se amais os que vos amam, qual é a recompensa? A palavra recompensa aí é o quê? Graça. Qual é a graça se você amar quem te ama? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa graça? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àquele de quem esperais receber, qual é a vossa graça? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Então aqui ele dá 3 exemplos agora que não a língua, onde a graça tem que ser expressada. Aonde é? Eu tenho que amar quem não me ama. O primeiro. Eu tenho que fazer o bem a quem faz mal. O segundo. E o terceiro, eu tenho que emprestar para aquele que não pode pagar. Pensa comigo. Como é que a gente faz para devolver o que ele tem feito por nós? É possível? Ele emprestou para quem não pode devolver. Pensa comigo. Nós vamos comer. Nós estamos com saúde. Mas quantos pecados esse ano nós não cometemos contra ele? Quem somos nós para tocarmos um dos nossos, esposa, marido, filhos, pais, parentes, cunhado, não importa quem somos nós para tocarmos alguém sem a graça de Deus? Os irmãos já me ouviram partilhar de que eu lutei por 12 anos com uma inclinação sexual.
Casei virgem, fui fiel a Alessia a vida inteira. O Senhor tem me mantido preservado na sexualidade, mesmo na viuvez, vivendo muito bem isso. Mas eu tive lutas, 12 anos de lutas. Um dia, eu já tinha superado os 12 anos, eu estava atendendo alguém na mesma luta. Estava conversando com um irmão na mesma luta. Um irmão da igreja. E esse irmão, depois de 4 meses de conversa, ele voltou a cair. E eu não devia estar bem naquele dia, mas eu abri a caixa de ferramenta. E aí eu comecei a derriçar o irmão. Porque olha o que você está fazendo. Com 2 minutos o Espírito falou comigo. Quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você? Meus irmãos, parei tudo. Pedi perdão para o irmão. Falei o que Deus tinha falado ao meu coração. Pedi perdão para ele. E retomei o encaminhamento do aconselhamento sem isso. Os irmãos estão entendendo? Deus não me permitiu não ser gracioso. Por quê? Porque a graça é o que expressa o amor de Deus. Então o nosso lar tem que ser inundado dessa graça, desse espírito firme, porém extremamente tolerante, que entende, que compreende as coisas. E aí, meus irmãos, então o Senhor está mostrando de 3 formas: aqueles que não nos amam, aqueles que fazem o mal contra nós e aqueles que não podem pagar a gente, para a gente ter esta atitude favorável. Os irmãos estão entendendo? Alguém te deve, não tem condições de pagar? Libera. A Bíblia diz assim: dá a quem te pede emprestado. Então quando emprestamos com qual atitude? Se não voltar, está dado. Aí não tem problema. Os irmãos estão entendendo? Agora, não vai você que está devendo pedir isso. Porque a ordem para você é diferente. A ordem para você é o seguinte: a ninguém devais coisa alguma. Deve, vende o que tem. Não tem nada para pedir. Trabalhe dentro do possível, paga. O que for possível. Essa atitude para quem deve. Mas a atitude para quem emprestou é diferente. É a atitude de dar. Isso é gracioso da parte do Senhor. Para nós encerrarmos, abra em João capítulo 1. Lucas e João descrevem. João 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meus queridos, Jesus desceu a nós, habitou, tabernaculou entre nós para constituir uma noiva, uma casa. De novo eu tenho contexto familiar. E ele habitou, ele desceu entre nós cheio de... E quando ele tem charme, elegância, amabilidade, doçura, quando ele tem isso, o que ocorre depois? E de verdade. Olha a ordem que Deus colocou. Eu nunca digo uma verdade para alguém sem antes ter um espírito gracioso. É possível que nós tenhamos aqui no nosso meio um outro irmão que tem a seguinte atitude: não, porque eu sou transparente. Ele diz: eu sou verdadeiro, eu digo tudo o que eu penso, e fala isso de peito estufado. Meus irmãos, gente transparente não é gente verdadeira. Gente verdadeira bate aqui, considera diante de Deus, e aí fala se Deus se deixar. Gente transparente bate e leva. Pam, pam. Aí fala, machuca,
E aí o versículo que cabe nessa situação é esse daqui. Nós nunca falamos uma verdade sem termos uma atitude de plena aceitação. E se o teu filho chegar com um pecado que você não aceita de jeito nenhum, o que você vai fazer? Vai virar banheiro e jogar fora água suja o nenê? Vai tirar o pecado, a água suja, e vai jogar ele embora também? Pelo pecado, firmeza. Pelas pessoas, graça. O pecado a gente tem a firmeza necessária, a cruz adequada. Pelas pessoas, a graça necessária. Quanto tempo for necessário. Os irmãos estão entendendo? Versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre... Então você vai ser favorável 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses. E aí você vai começar a esgotar. E o que Deus vai te lembrar? Que é graça sobre graça. Senhor, meu Senhor foi assim. Senhor, se eu vou cuidar dos meus, tem que ser por essa porta. Pela vida do meu Senhor. Pela atitude do meu Senhor. Certo? E o último, 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Então, novamente, graça e verdade. Uma verdade nunca pode ser dita senão de forma graciosa. Nunca digam para um filho abaixo de 30 anos que ele é preguiçoso. Porque tem termos que grudam. Você não sabe se ele é preguiçoso. Porque ele pode ser indisciplinado. Ele pode ser indisciplinado, ele pode ser procrastinador. Isso não é preguiça. E ele pode ser preguiçoso. Se você falar que ele é preguiçoso sem ele ser... eu sou. Até meu pai diz. Então você mesmo. O que eu vou fazer? Nunca digo. Nunca diz que ele é um sem vergonha. Que algum pecado sexual dele é porque ele é sem vergonha. Não presta. Nunca digam isso. Porque aquele pecado pode ser uma inclinação? Pode. Mas também pode ser algo pontual. Não é uma inclinação, mas ele caiu naquilo naquele momento. Nunca usem expressões, jargões fortes. Para você falar de um pecado para ele, você tem que ter muita clareza da parte do Senhor. É essa a verdade. E você vai falar de que jeito? Deixa eu te avisar, menino. Se não for assim, não cabe aqui em casa. Porque aqui em casa é do meu jeito. Isso é graça. Isso não é graça. A graça aceita. Pode até ter um momento que rompe. Lembra do pai, do pródigo? Filho, você quer ir? Tem certeza que você quer ir? É isso mesmo que você quer? Tá bom, está aqui a tua herança, você pode ir. A gente não tem medo de ir, de que os filhos vão. Por quê? Porque Deus vai trazê-los de volta. Mas nós não vamos fazer coisas para colocá-los para fora. Porque isso é falta de graça. Meus irmãos, falta graça no seio da igreja. Falta amor no meio dos irmãos. Porque a graça é a primeira expressão do amor de Deus entre nós. Fez sentido? Amém. Curva a sua cabeça. Deixa eu orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos perdão, porque estamos tão longe de sermos graciosos. Te pedimos perdão como líderes, como irmãos, como pais, como maridos, como mães, como esposas, como
como filhos, como parentes, te pedimos perdão, porque tem faltado tanta graça dentro de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda. Com a tua misericórdia nos ajuda, para que o teu bom nome seja glorificado. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.